Me diz uma coisa, você já percebeu que tem pessoas que são muito inteligentes, mas elas simplesmente não agem? Elas sabem o que precisam fazer, sabem do prazo, das consequências, mas por algum motivo elas optam por não se movimentarem. Se você abrir esse vídeo, isso pode estar acontecendo com você. Você abre o celular e pensa, tá, só 5 minutinhos aqui. Aí você vai ver um vídeo, do nada você abre uma mensagem, se empolga ali conversando, e quando você olha já se passaram horas desses 5 minutinhos. A maioria das pessoas realmente acreditam que a procrastinação é uma falta de disciplina. Eu também acreditei nisso durante um tempo, até eu entender o que estava acontecendo. A própria ciência moderna, ela mostra hoje que a procrastinação, ela está muito mais relacionada a um problema de regulação emocional. E quem disse isso foi o pesquisador Tim Pitchell, que é um dos maiores pesquisadores sobre o tema. E vamos parar para pensar. Se o problema não é necessariamente uma preguiça, tentar resolver isso com mais força de vontade não faz sentido. Isso, inclusive, pode estar piorando a sua vida. É por isso que hoje, nesse vídeo, eu vou te mostrar por que você procrastina, por que motivação não resolve isso e como fazer o seu cérebro agir mesmo que você não esteja motivado. Primeiro vamos entender o que necessariamente é a procrastinação. Existe uma frase do filósofo Aristóteles que atravessou mais de 2000 anos, onde ele falou: somos aquilo que fazemos repetidamente. O grande problema é, vamos parar para pensar, e se aquilo que você faz repetidamente for evitar as coisas? Porque a procrastinação, ela passa longe de ser um descanso. Ela é um tipo de fuga emocional. O que eu quero dizer? Você não foge da tarefa, você foge da sensação que aquela tarefa te causa. Ansiedade, insegurança, medo de errar, medo de não ser bom o suficiente em relação àquela coisa. Um estudo publicado pela Associação Americana de Psicologia mostrou que a procrastinação, ela está mais ligada à dificuldade de lidar com emoções negativas do que necessariamente a preguiça e a eu não quero fazer. Ou seja, quando uma tarefa ela ameaça de alguma forma a sua autoestima, o seu cérebro ele vai procurar um alívio imediato. E é aí que vai entrar o celular, o vídeo curto, a dopamina rápida. O seu cérebro ele vai trocar um desconforto no presente por um prazer imediato. Só que existe um preço. O filósofo Sêneca, ele dizia: enquanto desperdiçamos o nosso tempo hesitando e adiando, a vida passa. E eu fico pensando, talvez a pior parte da procrastinação não é necessariamente o atraso que ela te causa, é o sentimento de culpa. Porque a pessoa, quando ela para de fazer algo, ela não descansa de verdade. Ela só para ali e foge. Enquanto ela foge, com vídeos curtos, com mensagens, com outras distrações, ela continua pensando em fazer aquilo, naquilo ali que ela tem para fazer. Sempre fica ali na sua cabeça. E é por isso que existe o mito da força de vontade. A internet, inclusive, criou isso, criou essa ilusão que eu acho que é muito perigosa. Essa ideia de que as pessoas que são produtivas, né, elas estão motivadas o tempo todo. Não estão. Na maioria das vezes, na verdade, elas simplesmente criaram um ambiente que facilitam essa ação. O pesquisador B.G. Fogg da Stanford University, ele define que o comportamento ele depende menos de motivação e mais de facilidade. Ou seja, quanto mais difícil é para você começar, mais difícil vai ser para você agir. Nisso eu enxergo que o grande impedimento para que a gente não seja uma pessoa procrastinadora não é necessariamente uma falta de disciplina, mas é a forma como a gente está tentando começar. A gente tenta começar as nossas tarefas do jeito mais difícil possível. Então, se você pensa que vai estudar por 4 horas, o seu cérebro ele pensa em sofrimento. Se você pensa que você vai mudar a sua vida, o seu cérebro ele pensa em ameaça. E é justamente por isso que as pessoas procrastinam até coisas que elas querem muito, porque o cérebro humano ele prioriza sobrevivência emocional e não necessariamente um crescimento. Existe uma outra frase muito famosa que dessa vez é do filósofo e matemático francês Blaise Pascal. E ele fala que todos os problemas da humanidade, eles surgem da incapacidade do homem de permanecer sozinho em um quarto. E eu sinto que isso ficou ainda pior na era digital. Hoje, existem empresas multimilionárias disputando a sua atenção a todo segundo, e a gente não está preparado para ignorar tantas notificações. Então, para de tratar a procrastinação como um defeito moral e comece a tratar ele como ele realmente é, que é uma questão de arquitetura de ambiente. Agora vamos para a parte prática desse vídeo. Como é que você vai fazer o seu cérebro agir sem esperar uma vontade? A primeira coisa que eu recomendo que você faça é que você reduza a meta até ela parecer ridícula. Você não vai pensar em treinar 1 hora, você vai pensar em vestir a roupa da academia.
Isso já funcionou muito pra mim, principalmente no quesito academia, porque pra mim é uma tarefa muito difícil de manter. Eu já tive um ponto que eu gostava muito de ir, mas depois eu parei de gostar. Isso parece bobo, mas realmente funciona, porque você tá pensando em treinar e bate aquela preguiça e você fala, tá, vou só colocar um tênis aqui, vou só colocar uma roupa. O nosso cérebro, ele teme esse esforço antecipado, então quando essa entrada fica pequena, a nossa resistência, ela diminui. O escritor James Clear, ele chama isso de tornar o hábito impossível de recusar. E é essa ação que vai gerar sua motivação. O segundo ponto, para de confiar na sua memória. Pessoas produtivas, elas são sistemáticas também, então elas têm bons sistemas. O que eu quero dizer com isso? Usa tudo que vai facilitar a sua vida e reduzir as tomadas e decisões diárias que você tem na sua cabeça. Então, alarme, cronograma, agenda, você vai observar o que melhor te serve nesse quesito e você vai utilizar. Não confie na sua memória porque a gente esquece das coisas. Às vezes a gente quer muito fazer algo e a gente demora 3 dias para fazer, não porque a gente está procrastinando, mas porque a gente de fato esquece. Então, quanto menos decisões você precisar tomar, menos energia mental você vai ter gastado durante o dia ali, e isso facilita as outras tomadas de decisão. A terceira orientação que eu vou te dar é para você eliminar o atrito. Gente, essa ideia de que para você ter autocontrole, você precisa ver o celular ali o tempo todo e ficar resistindo a ele é uma loucura. Então, o que você vai fazer? Quer estudar? Celular longe. Quer ler? Deixa o livro visível. Se você quer parar de perder tempo, dificulta o seu acesso àquilo que distrai você. As pessoas têm esse costume, eu tinha muito esse costume de achar que autocontrole é você resistir, mas na verdade você precisa criar um ambiente propício a você não errar nesse quesito. Entenda isso, a emoção ela vem antes da ação. Talvez esse seja o ponto mais importante desse vídeo. A força de vontade, ela geralmente vem depois que a gente começa e não antes. É no momento que a gente começa a fazer algo que a gente se sente mais motivado e mais empurrado aquilo ali. Quantas vezes você já foi para, sei lá, para academia sem querer ir, chegou lá, você pensou, cara, ainda bem que eu vi. Talvez você tenha passado anos acreditando que é uma pessoa preguiçosa. Eu acreditei nisso durante muito tempo. Mas talvez você só tivesse cansada, ansiosa, sobrecarregada, tentando mudar a sua vida usando a culpa como combustível. E se culpar não vai adiantar nada, só não vai trazer aquela transformação que você tanto quer. Se culpar só gera desgaste. Tem muitos produtores de conteúdo que falam sobre o que te motivou, o que te fez conseguir, e eles associam essa capacidade de crescer com algum sentimento ruim, mas você tá dentro da média e poucas pessoas são motivadas por sentimentos negativos. Então se livra desse sentimento de culpa. Isso tende a te colocar para baixo. A boa notícia é que a procrastinação ela não vai destruir a sua vida de uma vez. Dá tempo de consertar os efeitos negativos que ela causou na sua vida. Mas se você continuar deixando, ela aparece de maneira muito disfarçada. É um dia adiado, uma oportunidade ignorada, um sonho que a gente vai deixando para depois e esse depois nunca chega. Então você não pode viver esperando motivação, inspiração, um momento perfeito, porque a gente dificilmente vai se achar totalmente apto para algo, né? É aquela coisa do momento perfeito que não existe. A gente espera, mas ele não existe. A vida que você quer provavelmente está escondida entre ações que você está adiando há muito tempo. Então vamos fazer um acordo. Depois que você assistir esse vídeo, você vai pegar a sua grande meta e vai transformar em uma meta menor. Então comenta aqui embaixo qual será a sua grande tarefa que vai ser reduzida a uma tarefa pequenininha. A gente se vê no próximo vídeo.